Good morning, everyone. Bom dia a todos. For both of our messages today, Nas duas mensagens de hoje, we're going to start looking at the results. nós vamos começar a olhar sobre, ou falar sobre os resultados. Somebody asked earlier, what should we start to see or what should we look for? Alguém perguntou antes o que nós devemos perceber numa pessoa madura. In our own lives, we'll see different changes, but we can also see it in other people's lives. Peraí, vamos esperar o barulho. Yeah, let's wait for the noises to die down a bit. Okay? Go ahead and repeat that. We'll see changes in other people's lives, but we'll see changes in our own as well. Nós vamos perceber mudanças nas vidas das outras pessoas e em nossas vidas também. One of the most important foundational truths Uma das verdades mais importantes, uma das verdades de alicerce, for every Christian to believe is found in Ephesians 2. que uma das verdades mais importantes para todo crente crer se encontra em Efésios capítulo 2. It's verses 8 through 10 that was read just earlier. Efésios 2, de 8 a 10, que foi lido agora há pouco. Portanto, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. So every Christian has to have this as their foundation. Então, todo crente precisa ter esta verdade como seu alicerce. Sometimes I think of it kind of like the concrete that we stand on. Às vezes eu penso como se fosse o concreto onde nós estamos agora apoiados. If maybe we built all the walls and the ceiling first, Se nós tivéssemos construído as paredes e o teto antes, things would fall apart. as coisas iam se desmoronar. Similar to what I told you about the Lego castle. Tipo que nós falamos ontem sobre aquele castelo que eu fiz dos Legos. If a Christian doesn't understand these verses, they'll struggle with their growth. Se crente não entender estes versículos, vão lutar com seu crescimento. Verse 8 states clearly, so we can understand where our salvation has come from. Versículo 8 fala de uma forma bem clara para que a gente possa entender de onde vem a nossa salvação. If we don't understand that it's God's grace alone, se nós não compreendemos que é somente pela graça de Deus, we'll think that we brought something to the table. Nós vamos pensar que nós trouxemos algo à mesa, nós contribuímos algo. Every step of our growth will argue with God. Cada passo do nosso crescimento, nós estaremos disputando com Deus ou argumentando com Deus. Grace is God giving to us what we don't deserve. A graça é Deus dando para nós aquilo que nós não merecemos. And it's not of our doing. Isso não é por nós, não é através da gente. It's the greatest gift ever given. É o maior dom já dado. I always think of Christmas time. Eu sempre penso em Natal. And all the gifts that I receive from my family. E todos os presentes que eu recebo da minha família. I didn't have to do anything to get it. Eu não precisei fazer nada para receber. I just have to receive it. Eu só tenho que receber. The way we receive the gift of grace is through faith. A forma que nós recebemos o dom da graça é através da fé. It's not because of how hard we work. Não é por causa da força do nosso trabalho. It's not because of how much we try and be good. Não é de acordo com as nossas tentativas de sermos bonzinhos. So that none of us would be bragging or boasting. Para que ninguém tenha o direito de se orgulhar. We are ultimately humbled that God would love us and save us from our sins. No final das contas, nós somos sensibilizados, ou nós até humilhados pelo fato de que Deus nos salvou dos nossos pecados. We know the sins that we commit way better than anyone else. Nós conhecemos os pecados que nós cometemos melhor do que qualquer outra pessoa. Because we might be tempted to think that God would save us because He doesn't know all of our sins. Talvez nós somos tentados a pensar que Deus nos salve
Deus tivesse nos salvo porque Ele não sabe, não conhece os nossos pecados. The Bible even tells us that even though we were sinning, Christ died for the ungodly. A Bíblia até nos fala que mesmo nós sendo pecadores, o Cristo morreu pelos injustos. That's every single one of us. Isso é todo mundo, cada de nós. Once we begin to see where our salvation comes from, No momento que a gente percebe de onde vem a nossa salvação, the only boasting or bragging we have left is to give to God for what He's done. o único motivo que nós temos de nos orgulhar é de orgulhar naquilo que Deus fez por nós. I like to hear when people talk about how the camp was built and how different parts were made. Eu gosto de ouvir quando as pessoas falam em como o acampamento foi construído e como diferentes aspectos foram construídos. There's a lot of people that you say thank you to because they've helped. E existem muitas pessoas que agradecemos porque ajudaram. But no individual ever says, look what I did. Mas nem o indivíduo chega e diz, olha o que eu fiz. They say, look at what God is doing as I help. Olha, eles falam, olha o que Deus está fazendo enquanto eu participo. Maturing Christians understand this. Os crentes maduros compreendem isso. A maturing Christian, based on this verse, knows who they are. Crente que está no processo de amadurecimento, segundo esse versículo, sabe quem é. We are His workmanship. Nós somos feitura sua. We are the thing created in Christ. Nós somos aquela coisa criada em Cristo. And we also find our purpose at the very beginning of our Christian life. E nós encontramos nosso propósito lá no início da nossa vida cristã. The purpose for us, according to this verse, is to do good works. O propósito para nós aqui nesse versículo é para fazermos boas obras. Matthew 5:16. Mateus 5:16. Mateus 5:16 diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Just like when we walked down to the rooms last night, I used my flashlight. Da mesma forma que eu, indo lá para os quartos ontem à noite, eu precisei usar a minha lâmpada. One night, me and my son were walking together, and two other little kids were with their family. Ontem à noite, eu e meu filho estávamos andando junto e tinha duas crianças junto com a sua família. They had a flashlight, but I was going faster, and they started walking with us. E eles tinham uma luz, uma lâmpada, mas eu estava andando mais rápido, então os meninos começaram a correr com a gente. That light brought clarity and safety to those little kids. A minha luz trouxe clareza e segurança para aqueles menininhos. Just like the light that we're supposed to be out to all the world. Isso ilustra a luz que nós deveríamos ser aí fora no mundo. We're supposed to use good works to help point people to God, so they can glorify Him. É para nós estarmos usando as boas obras para que nós possamos apontar as pessoas a Deus, para que essas pessoas glorifiquem a Ele. One of the differences you can tell in a person who's truly been born again versus a person who really likes church. Existe uma diferença marcante entre uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo e uma pessoa que apenas gosta de ir para a igreja. The person who tries to act like a Christian eventually struggles. Aquela pessoa que está apenas fingindo ser crente, no final das contas vai ter dificuldades. Because they try hard to do the good works so that God will love them. Porque eles estão tentando fazer aquelas boas obras para que Deus os ame. But they don't understand it's once God loves us and saves us, then we can do the good works. O que eles não compreendem é que uma vez que Deus nos ame e nos salve, aí nós podemos fazer as boas obras. The second part of verse 10 shows us that. A segunda parte do versículo 10 de Efésios capítulo 2 nos mostra isso. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
God has prepared all the things that we're going to go through. Deus tem preparado todas as coisas que nós iremos passar. If it's a trial or a difficulty or something we would be afraid of, Se é uma tribulação ou uma dificuldade ou algo que nos dê medo, God has prepared those ahead of time for us. Deus tem preparado aquelas coisas de antemão para nós. If there's a temptation, He's promised to give us a way to escape giving into it. Se existe uma tentação, Ele tem prometido a providenciar uma forma de nós escaparmos dela. If it's painful or it causes suffering, He's promised to be with us. Se é algo que é doloroso ou que traz sofrimento, Ele tem prometido a estar conosco. He knows how long it will be and He knows when it will end. Ele sabe a duração da tempestade e Ele sabe quando vai terminar. Sometimes we forget that God is with all of us. Às vezes nós esquecemos que Deus está com todos nós. We get tempted to think that if things are difficult in our lives, God is not watching over us. Nós somos tentados a pensar que se as coisas se tornarem difíceis em nossa vida é porque Deus não está cuidando da gente. If there's a lot of difficulty happening around here, you might think, oh, God is just working with the Christians in New York. Se existem algumas dificuldades aqui, você pode pensar, puxa, então Deus está só trabalhando com aqueles crentes lá em Nova York. But that's not the case. Mas isso não é a verdade. He is with all of us. Ele está com todos nós. And He's prepared for you the things that will come your way. E Ele tem preparado para vocês as coisas que irão passar pelo seu caminho. We continually learn daily to trust Him with our decisions. Nós aprendemos continuamente, todos os dias, To daily grow. Okay. Nós aprendemos todos os dias crescer em Cristo. Now, one of my favorite toys that I saw on TV. Agora, um dos meus brinquedos preferidos que eu já vi na TV. Do they have an as seen on TV type commercials, like the stuff you buy that's like it's just junk, but you like it because they show it on TV, kind of stuff? Tipo as coisas que a gente vê na TV que a gente sabe que é lixo, mas a gente gosta porque está na TV. You could buy your own rock tumbler. Sim, você pode comprar um aparelho que faz brilhar as pedras. Eu não sei se tem um nome para isso aqui. É um aparelho, uma maquinazinha. Você joga a pedra dentro, aí quando sai, as pedras saem tudo lisinho e brilhando. Nunca vi, né? Coisa de gringo. Certo. They don't have it. But we can explain what it is. I just explain what it is. The commercial made it look like it happened really fast. You put the rocks in, you turn it a bunch, and they come out really smooth. Aí, na propaganda, na TV, parecia uma coisa instantânea. Você colocava as pedras dentro, virava e saía as pedras lisinhas, brilhantes. But once you get the instructions and look at it, mas quando você compra, aí você lê as instruções, you put all your rocks in it, você joga todas as pedras dentro, and there's 4 different types of powder that's like a sandpaper that you pour in. Aí tem 4 tipos de pó que também é como papel lixa, que você tem que jogar esse pó dentro também do aparelho. You pour the first powder in and put water. Você joga o primeiro pó dentro, aí joga água. And then you run it for 3 days. Aí você passa e você liga o aparelho e ele vai trabalhando durante 3 dias. And then you take the next bag and do it again for 3 more Aí days. você pega outro saquinho de pó e joga dentro junto com a água e mais 3 dias. It takes almost 2 weeks to get the shiny stones. E leva mais ou menos 2 semanas para poder sair as pedras brilhantes. All of us as new Christians are like those stones that are very hard and very sharp. Todos nós, como crentes em Jesus, somos que nem aquelas pedras que são duras e que cortam, né? As pessoas quando você Okay. So the instructions and things that we should see in our lives, então as coisas que a gente deve estar vendo em nossas vidas, as we obey the word of God, enquanto nós vamos obedecendo a palavra de Deus, are like those different powders. são que nem aqueles pós que a gente coloca naquele aparelho. When we add them to our lives,
and walk in them, Quando nós juntamos estas coisas às nossas vidas e começamos a andar nelas, they start to change us. começam a nos mudar. I want to give you a couple of examples of things you should see in your life or the life of other newer Christians. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de coisas que vocês devem começar a ver na sua vida ou na vida de outros cristãos. Sometimes they'll love themselves more than anyone. Às vezes, no início, uma pessoa vai amar a si mesmo mais do que qualquer um. But then they start to learn to love others the way Jesus loves them. Mas ao longo do tempo, eles começam a amar aos outros da forma que Jesus os amou. It starts to change the way we live our lives. Isso começa a mudar a forma em que nós vivemos nossa vida. We start to give of ourselves to other people because of our love for them. Nós começamos a dar de nós mesmos para as outras pessoas. Por quê? Porque nós amamos as outras pessoas. Ephesians 5, 1 and 2. Efésios 5, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. I like the expression here from verse 1. Eu gosto da expressão em versículo 1, It says, be imitators of God as beloved children. ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. If somebody new just walked up to camp right now, Se algum visitante fosse chegar no acampamento nesse momento, and I asked them, can you tell which person here is my son? e eu perguntasse para essa pessoa, dá para ver qual pessoa aqui é meu filho? It'd be real easy to tell, wouldn't it? Seria fácil de descobrir, né? When my son started playing basketball, Quando meu filho começou a jogar basquete, I was sitting with my wife when he was running down the court. eu estava sentado junto com minha esposa quando ele corria lá no campo. And I said, he runs kind of funny. Aí eu disse: rapaz, ele corre meio engraçado, né? And my wife says, you run just like that. Aí minha esposa diz: você corre da mesma forma. Each of my kids are just like me in a lot of unique ways. Cada um dos meus filhos parece comigo, de forma diferente, mas parece comigo. They look like me a little, and that's Eles good. têm a minha mesma aparência, isso é bom. In some ways, they act like me, and that's good. E, às vezes, eles se comportam igual a mim, isso é bom. But sometimes they act like me, and it's bad. Mas às vezes eles se comportam igual a mim e isso não é tão bom. We're supposed to be imitating God as His children. É para nós estarmos imitando Deus como os seus filhos. People should start to know how God acts by the way that we act. As pessoas devem começar a entender a forma que Deus age pela forma que nós agimos. If He gave His only Son to save us, Se Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar, what in our lives do we have a right to hold on to not help someone else? o que é que nós então temos o direito de segurar para, em vez de ajudar outra pessoa? Especially when it comes to spreading the gospel. Principalmente em se tratando de compartilhar o Evangelho. So we might have some of those things going really well in our lives. Então, pode ser que existem algumas dessas coisas que estão indo bem em nossas vidas. But just like the rock tumbler, you've got to change and add the new powder. Mas como aquele aparelho que eu falei antes, você tem que juntar os outros produtos dentro. And the process keeps going and the stones keep getting better. E o processo continua e aquelas pedras começam a ficar mais brilhantes. I remember after the first powder, I would take the rocks out and look at them, and they weren't much different. Eu lembro ou depois de ter colocado o primeiro produto, eu tirava as pedras e olhava e vi pouca diferença. If you're struggling where you're at and not growing the way you want to, Se você está lutando onde você está e não está crescendo do jeito que queria, be patient and watch for opportunities that God will give. tenha paciência e procure ver oportunidades que Deus vai trazer ao seu caminho. One of those key things is keeping the commandments of God. Uma das peças-chave é guardar os mandamentos de Deus. John 14:15, Jesus says, Em João 14:15, Jesus diz:
If you love me, you will keep my commandments. Se você, eu vou ler aqui. 14:15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A lot of times we look at the Ten Commandments like maybe we look at our parents as the rules they give us. Às vezes a gente pode olhar os 10 mandamentos como sendo aquelas regras que nossos pais nos repassam. And we always think our parents made the rules so we can't have fun. E nós desconfiamos que nossos pais repassaram aquelas regras para impedir a nossa diversão. But the Ten Commandments that were given to Moses Mas os 10 mandamentos dados para Moisés and the clarification that Jesus gives to all those commandments e os esclarecimentos que Jesus Cristo dá a todos esses mandamentos are 100% every time for our good. são 100% todas as vezes pelo nosso bem. They help us to know how to love God better. Eles nos ajudem a saber como amar a Deus melhor And they help us love each other better. e nos ajudem a amar uns aos outros melhor. But if you love Jesus, if you love God, you will love His commandments. E se você amar Jesus, se você amar a Deus, você vai amar os seus mandamentos. It will help you in growing to be holy. Isso te ajuda em se tornar mais santo. And it helps us remember where we used to be Isso nos ajuda também a lembrar onde nós estivemos when we were younger Christians to now. quando nós éramos crentes mais novos e o progresso até agora. 1 Peter 2:21. Em 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Diz o seguinte: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. From this verse, there's a lot of very smart people who are looking into the Bible. Sorry. There's a lot of smart people that are looking at Christ, and because of this verse, they stop and say Jesus is just an example. Ok, então muitas pessoas inteligentes que estão estudando a Bíblia chegam a esse versículo e falam: Jesus é apenas um exemplo para nós. So what they end up doing is just working really hard at being like Jesus without salvation. Então essas pessoas procuram, trabalham duro, na verdade, em ser semelhante a Cristo, mas sem o processo da salvação. They only see Jesus as a really good teacher, Eles só veem Jesus como sendo um bom mestre, but not a savior. mas não um salvador. The difference for us as believers when we grow A diferença para nós, como crentes, ao crescermos, is we know that God is putting all of these things in our lives é que nós sabemos que Deus está colocando todas essas coisas em nossas vidas, so that we will know our purpose. para que nós saibamos o nosso propósito. Now, when it comes to the end of the rock tumbler process, Então, naquele processo daquelas pedras que eu falei antes, quando chegar no final, it's the longest part, essa é a parte mais difícil, mais demorada, but it brings out the best results. mas essa parte também traz os melhores resultados. The rocks will be very smooth, As pedras se tornam bem redondos, but they won't be very shiny. mas ainda não são muito brilhantes. So you put the powder in with a little bit of water Então você coloca o produto junto com um pouco de água for one whole week. durante uma semana. When it's done and you open it, Quando terminar e você abre o aparelho, the stones are smooth and shiny, as pedras são macios e brilhantes and they look very valuable. e parecem até pedras valiosas. I only did it one time. Eu só fiz isso uma vez. I never used it again E after nunca that. mais usei depois disso. But in our lives, Mas em nossas vidas, I'm going to share 4 things to do. eu vou compartilhar aqui 4 coisas para fazer. And it's a result of your growing E isso é resultado do seu crescimento, that's going to cause the best changes. que vai causar as melhores mudanças.
One view in your thinking that you might need to change is this. Pensamento seu que talvez você precise mudar é este. If you do it, it will help you. Se você fizer, vai te ajudar. You see trials as training. Você vê tempestades como treinamento. That one man I shared with you the other day, whose name was Scott, Aquele homem que eu falei outro dia, o nome dele era Scott, he owned a gym. que era dono de uma academia. He said, "You're out of shape, come to the gym." Ele diz, você está fora de forma, venha para a academia. He made me go through a bunch of different machines. Ele me fez passar por várias máquinas. And at the end of it, as we were getting closer to the end, E quando nós estávamos chegando ao fim, I said, "My whole body hurts. I don't want to keep going." aí eu disse, meu corpo inteiro está doendo, eu não quero continuar. And he said, "I thought you would know this. Ele disse, eu pensei que você ia saber disso. Sometimes our pain creates the best results. E às vezes a nossa dor cria os melhores resultados. If you want to be bigger and muscular, Se você quiser se tornar maior, mais musculoso, it has to hurt so you can grow. isso tem que doer para que você possa crescer. The same thing is true in our Christian lives. A mesma coisa é a verdade em nossa vida cristã. If in the middle of your difficulties, Se no meio das suas dificuldades, you will pause and think, vocês pudessem pausar para pensar. God is training me to make my faith grow. Deus está me treinando para fazer crescer a minha fé. If not, Se não, you'll argue with God about why you think it's not fair. você vai estar argumentando com Deus com por que você acha que isso é injusto. But we can rejoice in our sufferings Mas nós podemos regozijar em nossos sofrimentos, because it produces so many things. porque isso produz tantas coisas. Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, verses 3, 4, and 5. versículo 3, 4 e 5. Diz, e não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Each of these things, the sufferings of our lives, they produce the next thing. Cada item aqui, nos sofrimentos da nossa vida, produz a próxima coisa. Just like the rocks and the powder keeps taking off the parts that were ugly. Como naquele aparelho, o produto que a gente colocava nas pedras começava a tirar as partes que eram feias. And the final part, he says, hope does not put us to shame. E no final ele diz que a esperança não nos confunde. If you act immature, most of the time people will be ashamed of you. Se você agir de uma forma imatura, We might. a maioria das vezes as pessoas vão ter vergonha de você. I watch some of the little kids at breakfast, Eu fico olhando algumas das criancinhas na hora do café. and they'll play with the rocks and throw them, Isso. grab them, and catch them. Eles estão brincando com as pedras. Eles jogam e depois apanham. And it's a lot of fun because they're showing off to me what they can do. E é muito divertido porque eles estão me mostrando o que eles conseguem fazer. And that's normal for them. Isso é normal para uma criança. But if some of the adult men in here Mas se alguns dos homens adultos aqui dentro came over and did the same thing, começassem a fazer a mesma coisa, I would think they're a little bit different. eu ia pensar que talvez seja um pouco diferente. Because there's certain things we just don't do anymore. Porque existem coisas que nós não fazemos mais. And there's always a time for fun, E sempre existe um tempo para diversão, but we must show ourselves mature. mas devemos nos demonstrar como pessoas maduras. And when we see our trials as training, that will E happen. quando nós olhamos as nossas dificuldades como treinamento, isso ajuda. Another really important change is in how a believer prays. Outra mudança importante é na forma que um crente ora. In our prayer meetings on Wednesdays, I pray with some men that are very mature Christians
and one or two who are very, very young Christians. Em nossos cultos de oração, nas quartas-feiras, eu oro com alguns homens que são crentes maduros e um ou dois que não são tão maduros. The older men will praise God and thank God for situations in their lives. They're very thankful. Os mais velhos estão orando e agradecendo a Deus pelas situações nas suas vidas. São bem agradecidos. But sometimes the younger Christians are still thinking they just keep asking God for things. Mas às vezes os cristãos mais novos, as suas orações são de pedir coisas a Deus. Now, our needs are very important to God. Agora, as nossas necessidades são bem importantes para Deus. But when we begin to pray with a wider perspective, Mas quando nós começamos a orar com uma perspectiva maior, it'll change the way we pray. isso vai mudar a forma em que nós oramos. I used to hear about people in my church when I was little who could pray for an hour. Eu costumava ouvir de pessoas na minha igreja quando eu era menor que poderiam orar por 1 hora, durante 1 hora. But then when I was little, I could only think of all the things I wanted, and then I was thankful for my family, and I didn't know what else to say. Mas eu, pequeno, eu só pensava naquelas coisas que eu queria e depois agradecia pela minha família e depois não pensava em mais nada para falar para Deus. There's an author who put together 41 prayer statements from Paul. Existe um autor que juntou 41 orações feitas pelo apóstolo Paulo. They're throughout the Corinthians, Ephesians, Colossians, the books that Paul wrote. Eles se encontram em todos os livros que Paulo escreveu. Listen to the focus of the majority of his prayers. Fiquem atentos ao foco da maioria das orações do apóstolo Paulo. One of the first things he prays a lot for is the salvation of souls. Ele ora pela salvação das almas. How many of you here know at least one person who is not saved? Quantos de vocês aqui conhecem pelo menos uma pessoa que não é crente? You can raise your hand. Pode Everybody? levantar a mão. We all know someone who's not Todos saved. nós conhecemos alguém que não é crente. Paul regularly prayed for the people he met so that they would be saved. Paulo orava todos os dias pelas pessoas que ele conhecia que não eram crentes. There's an older man in our church in New York. Existe um senhor mais idoso em nossa igreja em Nova York. He prays for hours in the morning. Ele ora durante horas toda manhã. He showed me on his phone the different categories that he prays for. Ele me mostrou no celular dele as categorias dos seus pedidos de oração. Anytime someone mentions that they have a friend or family member that's not saved, Cada vez que alguém menciona que tenha um amigo ou um parente que não seja crente, he comes to them and asks for their name. ele chega e pede o seu nome. He goes on his phone and he scrolls through and showed me all the names of the people that he prays will get saved. Ele pegou o seu celular e me mostrou todos os nomes de pessoas que ele está orando pela sua salvação. Some of the people he knows personally, but some of them he may never meet. Algumas das pessoas ele conhece pessoalmente, outras pessoas ele nunca vai encontrar. But could you imagine being in heaven one day Mas você pode imaginar estar no céu um dia and being able to know all the people that prayed for you to get saved? e sendo capaz de conhecer aquelas pessoas pelas quais você orou? We would rejoice even more because of what Christ has done. Nós iríamos nos regozijar cada vez mais por causa de que Cristo tem feito. One of the other things that's important in Paul's prayer is freedom from sin. Outra oração que o apóstolo Paulo faz constantemente é liberdade do pecado. So many of the early church Christians had been taught about the law to be free. They were taught about the law to free them or to save them. Ok. Muitos dos crentes da igreja primitiva haviam sido ensinados sobre a lei como algo que salva. But he was explaining to them that through Christ alone they would be free from their sin. Mas ele explicava que era só através de Cristo que seriam libertos do seu pecado. He also prayed regularly for opportunities for people to share the gospel.
ele sempre também orava para que as pessoas tivessem oportunidades para compartilhar o evangelho. He wanted people, young Christians and old, to share the gospel in every opportunity they would have. Ele queria que as pessoas, cristãos novos, cristãos mais antigos, mais maduros, tivessem oportunidade de compartilhar o evangelho em todas as circunstâncias. Every Sunday of our church services each month, Em todos os domingos dos nossos cultos, todos os meses, we have a part of our service called Pray for Your Church. nós temos uma parte do nosso culto que se chama Ore pela sua igreja. Sometimes the focus is on unity. Às vezes o foco é na unidade, na Some- união. Sometimes it's focused on the gospel Às vezes o foco é o evangelho and opportunities for the gospel. e oportunidades para o evangelho. You should always be watching in your conversations to be able to change the conversation towards the gospel. Você deve estar sempre procurando nas suas conversas oportunidades de dirigir a conversa para o evangelho. If you find it hard to do, pray that God will help you do it. Se você achar isso difícil, então ore, que Deus ajude você. Paul also prays for Christ-centered peace. Paulo sempre ora para uma paz centrada em Cristo. He prays for the believers to have joy in their trials. Ele peça para que os crentes tenham alegria durante suas tribulações. It's so much easier to have joy in our trials when we know that God is training us. É muito mais fácil nós nos alegrarmos no meio das nossas tribulações quando nós sabemos que Cristo está nos treinando. When I was at the gym, if I went to a new machine that I didn't know how to use, Quando eu estive na academia, se eu ia para uma nova máquina que eu não usava, Scott, my trainer, was right there with me to show me how to do it right. o meu amigo Scott, o meu treinador, estava lá junto comigo para me mostrar como fazer direito. We're praying for God to be with others in their trials, and they'll know that. Nós estamos orando para que Deus esteja com os outros no meio de suas tribulações e eles vão saber disso. Paul always, in most all of his letters, gives thanks for the people he's writing to. Na maioria das cartas de Paulo, ele agradece a Deus pelas pessoas a quem ele está escrevendo. I always say that there's some people in my church that God is using to teach me more. Eu sempre digo que existem pessoas na minha igreja que Deus está usando para me ensinar mais. Sometimes they're difficult people, Às vezes são pessoas difíceis, but I have to have the mindset that I'm thankful for them mas eu tenho que ter a mentalidade que eu agradeço, que eu estou agradecido, que eu sou grato por essas pessoas. because God loves them and saved them, Porque Deus os amou, Deus os salvou and I will love them too. e eu vou amá-los também. Ask yourself this: Faça essa pergunta a você mesmo. does your prayer life look like Paul's prayer life? A sua vida de oração parece com a vida de oração do apóstolo Paulo? Tá aqui. If you want your life to change, Se você quiser que a sua vida mude, learn to pray with a bigger perspective. aprende a orar com uma perspectiva maior. Now, the next thing I want to talk with you about Agora, a próxima coisa sobre qual eu queria conversar com vocês is one that I work through a lot. é um que eu trabalho muito. You see in maturing Christians O que você vê em cristãos que estão se amadurecendo, that you will respond to rebuke with receptivity. que uma pessoa crente que está em amadurecimento vai responder com uma receptividade à correção. Oftentimes, people, when they're confronted when they've done something wrong, Muitas vezes, quando uma pessoa é confrontada depois de ter feito algo errado, the natural reaction is to be defensive. a reação natural é ser defensivo. But remember what Paul taught Timothy about the Word of God. Mas lembre que o apóstolo Paulo falou para o Timóteo sobre a palavra de Deus. It's good for rebuke. É bom para a repreensão. If a person comes to you and tells you what you've done is sin, according to the Bible, Se uma pessoa chegar para você
e disser que o que você fez é pecado, segundo as Escrituras, you should receive it as a good thing. você deveria receber isso como sendo uma coisa boa. But it's hard to do. Mas isso é difícil. When I was younger, Quando eu era mais novo, in our house, em nossa casa, my parents would let us have one soda every day. nossos pais nos permitiram a beber um refrigerante por dia. So my mom was out at the store and I had my one soda. Então minha mãe estava lá na loja e eu bebi uma única refrigerante. But when she got home, she bought a new one, a new kind. Mas quando ela chegou em casa, ela havia comprado um outro tipo de refrigerante. I didn't want to wait till tomorrow to have it. Eu não queria esperar até amanhã para tomar esse refrigerante. So I waited till no one was looking. Então eu esperei até que ninguém estava olhando. I went to the refrigerator Eu fui para a geladeira and I drank it really e eu fast. bebi bem rápido. And then I went and put it in the recycle bin. Aí eu fui colocar no lixo. My mom came down later and asked, who drank the new soda? Aí minha mãe veio depois e perguntou: quem bebeu esse refrigerante novo? She looked right at me and asked me, did you drink it? Ela olhou direto no meu rosto e disse: você bebeu? And I said, no. Eu disse: não. And she said, did you? Aí ela perguntou de novo: você fez? I think she knew I did. Eu penso que ela já sabia que eu tinha feito. But I said no, and I got real upset. Mas eu disse não, aí eu fiquei muito chateado. Why do you always accuse me of lying? Por que você está sempre me acusando de ter mentido? My brother heard what was happening. Meu irmão ouviu o que eu estava falando. She asked him if he drank it, Ela perguntou ao meu irmão se ele tivesse tomado, and he said no. e ele disse não. And I said, yes, you did. Aí eu disse para ele: você bebeu sim. And he said no. E ele disse não. He went into the recycle bin Ele foi lá pro lixo and got the cold can out e tirou a lata que ainda estava fria and showed my mom that I just drank e it. mostrou para minha mãe que eu havia acabado de beber. I got a very big spanking. Eu apanhei e foi muito. My natural response, even when I know I'm wrong, Yeah. is to be defensive. Minha resposta natural, mesmo quando eu sei que eu estou errado, é de ser defensivo. As I have matured now, Enquanto eu vou me amadurecendo agora, if someone confronts me about something that I have done wrong, se alguém me confrontar sobre algo que eu tenho feito de errado, I wait with patience, eu aguardo com paciência and my first response is not to argue anymore. e minha primeira resposta não é mais argumentar, It's to understand what they've said é entender o que eles estão dizendo and say, you are right. e dizer: você tem razão, Thank you. obrigado, I need to change. eu preciso mudar, Will you forgive me? você me perdoe? And every time they do. E quase todas as vezes eles vão perdoar. If we're not careful, Se nós não tomarmos cuidado, we'll be like what Proverbs 26:12 nós says. seremos igual a o que se diz em Provérbios 26:12. Provérbios 26:12 diz: tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. I always want to look like I'm a very wise person, Eu sempre quero me aparecer como sendo uma pessoa sábia, but I know my wisdom comes from God. mas eu sei que minha sabedoria vem de Deus. A person who lives with his own wisdom Uma pessoa que vive com a sua própria sabedoria will be worse than a fool. será pior do que um tolo. There's actually hope for a fool Existe esperança para um tolo ou um insensato, because he could learn he's wrong and change. porque um insensato pode pelo menos aprender que está errado e depois mudar. A person who's wise in his own eyes Uma pessoa que está sábia aos seus próprios olhos will likely always argue when they are wrong. vai sempre estar argumentando, mesmo quando estiverem errados. Think about this question. Pense sobre esta pergunta. Do you believe that sometimes you are the problem? Você crê que, vez por outra, é você que é o problema? If you always find yourself saying it's everybody else's fault, Se você sempre se encontra dizendo: puxa, o problema são os outros, you're being tempted to be wise in your own você está eyes. sendo tentado a ser
sábio aos seus próprios olhos. We have to be welcoming to people who will shine the light of truth. Nós temos que dar as boas-vindas às pessoas que vão brilhar a luz, vão fazer brilhar a luz da verdade em nossas vidas. Christian maturity reflects that. A maturidade cristã reflete isso. It's always helpful if someone can help you out of sin. É sempre bom quando alguém pode chegar e ajudar você a sair de algum caminho pecaminoso. The last thing you'll see about a maturing Christian is this. A última coisa que nós vamos ver sobre um crente que está em processo de amadurecimento é esta. Habitual sins are fading. Os pecados habituais, ou seja, os pecados que nós estamos com os hábitos, estão diminuindo. None of us will make it in this life to perfection. Ninguém aqui vai chegar ao estado de perfeição desta vida. But we're called to progression. Mas nós estamos chamados para uma progressão. We're told to put off the old and put on the new. Nós somos chamados a nos despir do velho e vestir do novo. Every day. Todos os dias. Some days it feels very slow. Tem dias que o processo parece ser muito lento. I was saved at somewhat of a young age. Eu me converti bem novo. But there were changes that happened almost immediately. Mas havia mudanças que aconteceram quase imediatamente. When I was at camp when I got saved, Quando eu estive no acampamento, na minha conversão, I was extremely homesick and I would cry a lot. eu estava muito com saudades de casa. Eu chorava muito. One of the things that God changed about me when I got saved Uma das coisas que Deus mudou sobre mim quando me converti was my ability to trust Him no matter where I went. seria a minha capacidade de confiar em Deus para onde foi que eu ia. Before that, I always had to have my parents. Antes disso, eu tive que sempre ter os meus pais. In your life, Na sua vida, and maybe the lives of others, e talvez na vida dos outros, when they become believers, quando essas pessoas se tornem crentes, their unbelief or addiction a sua incredulidade ou seus vícios or their anger ou sua raiva may change drastically when they get saved. talvez mude de uma forma drástica no momento da salvação. A lot of us are always different. Muitos de nós somos diferentes. Sometimes we'll begin to see those sins slowly change. Às vezes a gente vai começar a ver aqueles pecados mudarem de uma forma mais devagar. God will use godly counsel, Deus vai usar conselho bíblico, accountability, cobrança dos amigos, preaching, pregação and prayer e oração, that will help us continually push those sins away. que vai nos ajudar a constantemente empurrar aqueles pecados, afastando da nossa vida. Like we talked about last night, abandoning Como those. nós conversamos ontem à noite, abandonar os pecados. You have to ask yourself, am I confessing and repenting of my sin? Nós temos que perguntar a nós mesmos, será que eu estou confessando e me arrependendo daqueles meus pecados? Sometimes when people want to meet with me who don't go to my church, Às vezes tem pessoas que querem se reunir comigo que não são da minha igreja. they want to receive counsel from a pastor who knows the Bible. Eles querem receber conselho de um pastor que conhece a Bíblia. They know enough to know that the Bible talks about how to live a good life. Ele sabe ele sabe o suficiente a saber que a Bíblia contém as respostas para quem quer viver uma vida. So sometimes when they come, all they want to do is confess to me all their problems. E às vezes, quando eles chegam para mim, a única coisa que eles querem fazer é fazer uma confissão de todos os seus problemas. And then if that's all they do, nothing changes. E se é só isso que eles vão fazer, então nada muda. I tell them you have to confess your sins Eu falo para eles, é necessário confessar os seus pecados and repent. e se arrepender. That means change your opinion and view of what you're doing. Isso quer dizer mudar sua opinião, sua perspectiva daquilo que você está fazendo. If God calls it wrong, Se Deus chama isso de errado, you should call it wrong. você deveria chamar isso de errado.
if you won't call it wrong, Se você não é capaz de chamar isso de errado, hopefully a Christian friend will come and tell you again it's wrong. talvez um amigo cristão vai chegar na sua vida e dizer para você novamente isso está errado. You'll be encouraged by that, Você vai ser encorajado por isso and they'll help hold you accountable. e eles vão fazer uma cobrança contigo. All the works that we keep talking about here this week Todas as obras que nós estamos falando aqui nesta semana are the process of us changing, like the stones I talked about. são o processo da gente mudar, que nem as pedras sobre os quais eu falei agora. We want other people to see us as the shining light and representatives of who God is. As pessoas devem nos ver como sendo a luz brilhante e as representantes de quem Deus é. We'll look at other Christians around us Nós vamos estar olhando para os outros cristãos ao nosso redor and say, I want to be like them. e nós vamos dizer, eu quero ser que nem ele. And God says, I will train you. E Deus diz, eu vou treinar você. And we look forward to it E nós desejamos isso because we'll trust in Him. porque nós confiamos nele. And He will bring about the changes in our lives we need. E ele vai trazer as mudanças na vida que nós precisamos. Let's pray and ask God to do that very thing right now. Vamos orar e pedir que Deus esteja fazendo isso nesse momento. Dear Heavenly Father, Nosso Pai que está nos céus, I ask that you help each of us here look at our own lives right eu now. peço que tu estejas ajudando cada de nós a olhar as nossas próprias vidas nesse momento. Help us not change according to the people around us, Então, nos ajude a mudar, não segundo as pessoas ao nosso redor, but by the standard that we are reading in your word. mas pelo padrão que nós estamos lendo na tua palavra. If we're struggling with a sin that we can't win, Se nós estamos lutando com algum pecado que não conseguimos vencer, give us the courage nos dê a coragem to go to helpers. a ir para pessoas que podem ajudar. It could be our pastors, Talvez nosso pastor, our deacons, diácono, their wives, suas esposas, other mature Christians. outros crentes maduros. Help us begin to see the sin in our lives Nos ajude a começar a ver o pecado em nossas vidas the way that you do. da mesma forma que tu observa esse pecado. Help us see your guidance Nos ajude a ver a tua ajuda, a tua liderança, and your strength a tua força to help us change. para nos ajudar a mudar. It only comes from the Holy Spirit. Isso só vem do teu Espírito Santo. Help us listen well. Nos ajude a escutar bem. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Eu vou entregar aqui para a direção, aí a gente vai trazer as cadeiras.